Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz essa mesinha. Pode ser de escritório e pode ser mesinha para estudo também. Espero muito que vocês gostem. Se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito. Seja bem-vindo se você está vindo aqui pela primeira vez. Deixe aqui nos comentários o que vocês querem ver por aqui. E pode ser de DIY, de papelão, tudo que vocês querem ver que eu vou fazer com muito carinho. E antes de começar esse vídeo, eu queria mostrar pra vocês como estão as coisas que eu já fiz, que foi a estante e o criado mudo. Algumas pessoas têm dúvidas se aguenta, se não aguenta realmente o papelão, e por isso eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho colocado de peso neles. O criado mudo eu uso toda noite com o meu computador, com garrafinha de água, com livros, e até agora ele tá aguentando bastante. Algumas pessoas tiveram dúvida porque na hora da montagem ele parecia que estava um pouquinho instável, só que depois, conforme você vai colocando mais e mais camadas de papelão, ele fica bem mais resistente. A estante é a mesma coisa, conforme você coloca mais camadas, ele fica mais resistente. E se você não fizer como eu fiz, colocando pedacinhos de papelão entre uma camada e outra, se você colocar só papelão mesmo, um sobre o outro, ele fica mais resistente ainda. E sobre o acabamento, eu queria falar pra vocês que eu não tenho colocado papel Paraná e nem papel Contact, porque eu não tô trabalhando, eu tô morando com os meus pais e tá um pouquinho difícil pra ficar comprando essas coisas por enquanto. Mas quando eu puder, eu vou fazer aqui e vou mostrar pra vocês como fica o acabamento com o papel Paraná e com o papel Contact, porque dá uma diferença bem grande. Mas como eu não tô podendo, eu tenho feito com os materiais que eu tenho aqui em casa. E é até bom pra vocês fazerem também com os materiais que você tem. A gente nem sempre precisa comprar, a gente pode adequar com as coisas que a gente já tem em casa. Então é isso, espero que vocês gostem. Vamos lá para o vídeo? Dessa vez eu resolvi começar com as peças já prontas e mostrar todas as medidas para vocês. Ficou da seguinte forma. Essa parte aqui, ó, que vão as gavetas, ficou com 37 centímetros por 31. Essa parte que vai ser a que vai ficar por cima, ficou com 37 por 1,16. Essa outra parte ficou com 48 centímetros por 75, que é a altura. Aí essa parte ficou com 75 também, que vai ser da altura, por 37. E para fazer essas partes retas, a que vai ficar por cima e as duas que vão ser os pés, como eu não tinha o papelão todo inteiro do tamanho certo, eu peguei vários papelões e fui encaixando. E para ficar mais resistente, eu coloquei vários numa posição e depois eu peguei uma outra parte de papelão e coloquei numa outra posição por cima. Desse jeito. Porque aí quando eu dobrasse ele não ia ficar frágil. Ele fica mais resistente fazendo desse jeito. Fui colando tudo e cada vez que eu colava uma parte, eu colocava um pouco de peso por cima. E conforme ia secando, eu ia colocando o peso para o outro lado. Depois, eu coloquei bastante fita crepe também nas partes que eram de divisórias. Para fazer a parte que iriam as gavetas, mas depois eu desisti de fazer as gavetas nesse vídeo porque eu achei que ia ficar muito longo. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como eu faço as minhas gavetas. Eu peguei duas caixas do tamanho que eu queria e para ficar um pouco maior, eu peguei essas partes que eram da tampa e emendei com fita crepe também. Aí ficou do tamanho certinho que eu queria. Antes de ligar as duas caixas, eu coloquei uma camada de papelão, que ele é um pouquinho mais grosso do que o normal. Ele é como se ele tivesse duas camadas de papelão. Colei e só depois eu coloquei a outra parte por cima.
E nessa parte da lateral eu coloquei um papelão inteiro para ficar mais resistente, para cobrir essa união que eu fiz das duas caixas. Agora na hora da montagem é legal que você peça ajuda a alguém, porque eu fiz sozinha e até consegui fazer, mas foi bem trabalhoso. Passei cola quente nessa parte para ligar as duas. Depois, nas partes que não foram coladas, eu fui reforçando com mais cola, fui apertando com a mão. E quando ele estava bem sequinho, eu passei fita crepe para unir mais essas duas partes. Depois foi a hora de colocar a parte de cima. Também coloquei com cola quente e depois fui reforçando as partes que não foram coladas. E nessa parte que eram das duas caixas que seriam para colocar as gavetas, eu tive que aumentar um pouco, colocar mais camadas de papelão, porque não estava da altura que eu queria. A mesa ia ficar muito baixa se ficasse só com as duas caixas. Aí eu fui colocando mais camadas de papelão e resolvi fazer uma gaveta falsa nesse local. Depois eu coloquei mais fita crepe para ficar bem firme essas partes. Fiz um teste até com o meu computador para ver se estava firme mesmo. E nessa parte do acabamento eu fiz como eu estou acostumada a fazer. Tirei várias tirinhas de papelão e aqui, no caso, foi 2 centímetros a espessura. Todas as partes ficaram com 2 centímetros. E as partes que ainda não tinham, eu completei com mais papelão depois. Nessa parte, para ficar mais resistente ainda, eu resolvi colocar um papelão desse jeito que eu estou mostrando aí na imagem. Passei bastante cola quente e colei. Fiz nessa parte e fiz na outra que ligava as gavetas, a parte que iriam ficar as gavetas, com a parte de cima da mesa também. E a medida da gaveta ficou com 30 centímetros por 6. Eu não mostrei no vídeo, eu acabei perdendo essa parte, mas eu só tirei uma tirinha de papelão nessa medida. 30 centímetros por 6 de altura. E ficou desse jeito. Coloquei bastante fita crepe nessa parte de divisórias também. Ao invés de colocar cola quente, como eu fiz da outra vez nos buraquinhos, eu coloquei fita crepe. Deu super certo. E acabei economizando mais cola quente. E tempo também, porque assim rapidinho eu coloquei. Depois eu fiz aquele mesmo processo que eu sempre faço para ficar bem mais resistente. Cortei vários pedacinhos de revista e coloquei metade de água e metade de cola. Fiz essa misturinha e colei. Eu pintei de preto porque era a tinta que eu tinha mais quantidade aqui em casa, mas você pode pintar da cor que você quiser. Depois de lixada, eu dei a segunda demão de tinta.
Depois, colei o puxador que eu já tinha pintado com tinta prata. Medi mais ou menos o meio e colei. Gente, eu amei mais uma vez fazer esse móvel. Eu tô ficando encantada com tanto de coisa que dá pra fazer com papelão. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.